Tá? Ah, vai ser piso A mesmo. margem, só para saber. Não, tá bom, pode circular ali. Tá, então vamos começar pelo começo, né? Eu acho que uma coisa que não deveria ser dessa forma, né? Não deveria ter esse nome, mas também coloquei tanto por sensacionalismo para pegar a atenção de vocês, né? Que é essa jornada para a aprovação, né? Esse jornada não era para ser esse nome. Obviamente que a aprovação no CEP é algo bem simples, se a gente for alguém metódico. Se nós formos pessoas que lemos as linhas pequenas e lemos tudo que é colocado. Né? Alguém lê tudo que é colocado para a gente? Não. Então isso aqui é para vocês. Né? Então realmente vamos manter esse nome, Jornada para a Aprovação do CEP. Bom, primeira coisa, coloquei aqui formato PDF, justamente para que o Carlos possa passar para vocês, né? Que é algo bem simples, né? Porque são 3 páginas, é algo muito simples. O Carlos mostrou que tem os protocolos todos. Só que a gente tem que começar pelo começo. Se a gente não começa pelo começo, a gente começa a ficar vislumbrando, pensando o que é o CEP, para que serve. E é algo bem simples, tá? O CEP é um colegiado interdisciplinar, independente, tá? De caráter consultivo, que visa defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade. Por que eu coloquei isso aqui em destaque? Porque isso aqui é o principal. Né? Se a gente pensa em CEP, em algo interdisciplinar, que vai defender o interesse do participante, a gente está pensando basicamente em resguardar a integridade física, né? Se a gente for da área de saúde, né? Resguardar a integridade, né? Do ser humano. Né? Para que é isso? Poderia voltar lá em 1945, né? Declaração dos Direitos Humanos, enfim. Mas não é o caso aqui, mas tenha isso em mente. Né? O CEP ele vai resguardar o participante. O CEP não é para resguardar a gente pesquisador, tá? É para resguardar o participante da pesquisa. Sua integridade, sigilo, a pessoa vai ter os dados. O que você vai fazer para resguardar os dados da pessoa? Vai ter o dado vazado? Onde é que você vai guardar isso? O que você vai fazer caso a pessoa se sinta lesada de alguma forma? Então, o CEP vai ser para entender isso dentro da sua pesquisa. Olha o tema chegando aqui. E aí é importante a gente entender que o CEP de Humanas, aqui da UFPR, ele é muito novo. Ele tem cerca de 1 ano e meio. Né? Ele foi aprovado em maio de 2022. Ele foi aprovado, então, recentemente, por mais de 1 ano. Então, como tudo que é novo, né, tende a fazer tudo estritamente, rigidamente, de acordo com as regras, de acordo com a legislação. Né? Então, a gente tem que se atentar para isso. Peguei isso aqui do site de Humanidades, né, o site de Humanidades, é o colegiado. Mais uma vez, interdisciplinar, isso é importante vocês entenderem isso, já vou focar nisso. Tá? E a criação objetiva, desenvolver a... Enfim. Tá. Para quem que é o CEP? Né? Para quem vai fazer trabalho, pesquisa de campo com seres humanos. Tá? Isso aí é básico. Tá? A gente tem que fazer, quem que vai... eu tenho que submeter meu projeto no Protegesta. Se você vai fazer um projeto, uma pesquisa de campo com seres humanos, sim, tem que fazer. Tá? E aí tem toda uma questão, né? Uma questão logística, toda uma questão de nomenclatura de termo específico. Né? Se você não sabe muito bem, por exemplo, a pesquisa da Milena, eu vou te usar como exemplo que você acabou de chegar aqui. A pesquisa da Milena é uma autoetnografia. E a gente ficou na dúvida, né? Será que é preciso passar pelo CEP? Né? O que vocês acham? Uma autoetnografia, uma pessoa que vai fazer uma pesquisa com ela mesma. Vocês acham que precisa passar pelo CEP essa pesquisa? Já que envolve seres humanos e tem toda uma questão de sigilo, de privacidade? Guilherme, precisou passar pelo CEP? É uma controvérsia na própria ciência. Então, tem alguns projetos que fez um trabalho que, inclusive, fez a solicitação para o CEP foi recusado. E ele fez um artigo sobre isso, depois conseguiu o aceite. E tem gente que fala que não precisa, porque justamente se a realidade psíquica não é algo que precise, né, já uma vez que eu vou falar sobre mim, eu posso assumir esses riscos de falar sobre mim, então eu preciso.
Então aí fica a questão. Isso é algo que a gente não sabe. Se você for me perguntar, para mim é óbvio que não. Tem aquela questão do autoplágio, né? Eu tive aula com um professor de direito, ele falou que não existe autoplágio. Várias pessoas afirmam, sim, que você tem que se autocitar, para não se autoplagiar, mas juridicamente não existe autoplágio, não existe esse termo. E aí, eu não sei se poderia ser algo... Falta uma legislação específica para determinar se você, né, se auto-autoriza ou não. E a discussão é exatamente essa. Então você pode tanto solicitar para CEP quanto não solicitar, porque não tem nada regulamentado. Exatamente. E aí fica uma questão, né? É óbvio, não é? Obviedades à parte, né? Eu particularmente vou falar um pouquinho da minha experiência de que as coisas óbvias, né, elas não são tão óbvias como o CEP, tá? Então, se você acha, se tem essa dúvida, liga para lá. Eu acho que isso fica muito claro para a gente, tá? O CEP de Humanas, aqui da UFPR, ele é muito acessível, né? A gente tem a Fabiane, que ela é super gente boa, vocês podem ligar para ela a qualquer momento, quer dizer, entre 10 e meio-dia e 2 às 16, não a qualquer momento. Mas se liga esse horário a qualquer momento, tá? Entre esse horário. E aí ela é super tranquila, ela tira as dúvidas de vocês. Eu vou enviar para vocês esse PDF. Por isso que está em PDF, justamente, né, com hiperlink e tudo mais. É só clicar, já direciona direto lá para o site, vai certinho. Então liga para lá, tira essa dúvida, né? Inclusive me lembra, eu quero saber se precisa ou não. Quando você ligar para lá, você dá uma resposta para a gente, para que a gente saiba se precisa ou não. Porque, né, para mim era de uma forma. Eu falei, óbvio para mim que não, né? E basicamente todo mundo falou aqui que é óbvio que sim, que precisa, né? Então essa é uma dúvida que tem que ser tirada com o próprio CEP, né? E como eu falei, eu peguei nesse ponto de que ele é interdisciplinar, porque, gente, aqui, interdisciplinar, né? Vamos parar para pensar. Nós estamos na psicologia analítica. Qual a probabilidade de ter alguém na psicologia analítica dando aula na UFPR? Quase nada, né? Tem só o Carlos. Na UFPR? Uma, né? Uma, isso. Ok. Uma pessoa. Agora, qual a probabilidade do Carlos estar no CEP? Carlos está no CEP? Consegui sair. Sem o Carlos, Não, sendo o Carlos. mas ele está. Mas pode ser outro professor, pode ter outro. Tá. Então eu quero que vocês prestem atenção nisso, né? Se é um órgão interdisciplinar. Dentro da psicologia já temos poucos psicólogos analíticos. Né? Se você pensa assim, então eu vou fazer um projeto falando da teoria de que por isso não precisa passar pelo CEP, ou precisa passar pelo tal. Cara, não pensa dessa forma, tá? Sendo bem sincero assim, de amigo para amigo, não pensa dessa forma, porque o CEP ele vai avaliar, ele não vai avaliar o mérito do seu trabalho, ele não vai avaliar isso, ele vai avaliar se você vai resguardar a integridade social, integridade psicológica, emocional e física daquela pessoa. Então, não precisa disso, tá? A probabilidade, mesmo que tivesse alguém na psicologia analítica lá, se o Carlos estivesse lá, né, ele ficaria na dúvida, porque seria um voto dele com outras pessoas da área de ciências sociais, da área de direito, e aí teria lá o professor do Felipe falando, isso aí, não sei, talvez, bababá, e aí teria alguém lá de letras falando que sim, na literatura isso existe, né? Teria alguém da arte falando sim, vai, teria alguém lá da antropologia falando, cara, talvez não precise. Então assim, se fosse trabalhar o mérito, seria algo, né, bem difícil. Só que não é trabalhar o mérito. Se fosse, já seria algo difícil. Mas não é trabalhar o mérito da pesquisa. É trabalhar se você vai conseguir resguardar ou não. Sendo bem objetivo aqui, liguem para o CEP para perguntar. Qualquer dúvida, liguem para lá. E aí, o que acontece, né? O Carlos falou para falar um pouquinho nessa jornada. Eu estava no CEP da Herreiro, fui colega da Elisângela por um breve período aí. E aí, apareceu um trabalho desse, né? Então tinha eu, acho que outro colega de psicologia, acho que o pessoal de odonto, acho que era biomedicina. E aí, esse colega estava avaliando, Carlos, até depois de ser dito isso aí, tá? Esse colega estava avaliando, não vou falar nada demais, mas eu acho que não cabe aqui na gravação. Ele estava avaliando, fazendo a relatoria do trabalho, e aí o trabalho
empacou porque ele avaliou e falou, não, tem um viés na pesquisa aqui. Esse viés é porque essa pessoa ela vai escolher quem ela vai entrevistar. Né? E aí o resto do colegiado ficou, cara, e aí? Não, mas não pode, isso é meio bolsonarista até, entrou na questão mais política. E assim, como é que se resolveu a questão? A presidente, a diretora lá do colegiado falou assim, nós não estamos aqui para avaliar o método da pesquisa. Se vai estar enviesado ou não, isso não tem nada a ver com a gente. Né? A documentação está ok? Está ok. O PCLE está bom? Ok. Como é que vai guardar esses dados? Não, numa gaveta. Ok. Então a gente não está aqui para dizer se vai dar certo ou não. Se vai ser uma pesquisa que está enviesada, né, por si só, ela por si só já não vai servir, quem vai arcar com isso é o pesquisador quando ele for publicar. Se a revista que ele for publicar aceitou dessa forma enviesada, problema da pesquisa, da revista. Os pares, então, posteriormente, vão olhar e vão falar, cara, essa pesquisa não é boa. Essa pesquisa não serve para nada, para a gente usar aqui como citação para nada, porque ela está enviesada. Então, esse papel não é do CEP. Tá? Eu estou trazendo isso, volta aí, Sam. Eu estou trazendo isso aí, estou fazendo isso aqui para... Eu aprendi que na montagem dos vídeos, esse aspecto visual fica mais fácil na hora de contar. Né? Bom, o CEP só avalia, muitas vezes, tem uma metodologia bem descrita. Porque se a metodologia está confusa, por exemplo, ele pensa, o que esse pesquisador vai entrevistar as pessoas, submeter as pessoas, tirar tempo dele? Entendeu? Então, na realidade, ele não está querendo a justificativa do pesquisa qualitativa, que a pesquisa qualitativa vai de subjetividade, ele não está interessado por isso, ele está interessado se está bem descrito, se aquilo lá está coerente, porque é que nem o Norcílio falou bem, questão teórica, outra questão do objeto, quem vai arcar é o pesquisador, quem vai conseguir publicar e por aí afora. E eu estou trazendo isso também para que vocês entendam que, gente, muita gente acaba perdendo muito tempo, e eu entendo isso, e é bom que se tenha isso mesmo, para ter uma consistência teórica, para ter uma robustez no projeto. Só que, se a gente for parar para ver o modelo, até esqueci de colocar aqui, o modelo ele não vai focar na teoria, o modelo ele vai focar na metodologia. Como é que você vai fazer? Né? Qual é o teu objetivo? Como é que você vai fazer para chegar nesse objetivo? Né? Teu itinerário, teu percurso. Esse percurso ele vai ser... Você vai conseguir fazer em tempo hábil? Sim. Você vai conseguir resguardar toda a integridade, né, do participante? Sim. O sigilo, privacidade. Você vai, de alguma forma, quando for publicar, você vai falar alguma coisa, né? E aí o CEP ele vai também pegar isso na forma que você for escrever o seu termo de consentimento livre esclarecido. E a forma, eles dão um modelo, eles dão diretrizes gerais de como fazer, e eu trouxe aqui como é que eu fiz, né? E eu vou pegar depois, né, vou mostrar depois, mas ele deixa isso muito claro, que você tem que falar para o participante que ele pode desistir a qualquer momento, né, que ele pode retirar qualquer coisa. Né, eu fiz a entrevista semana passada e, né, eu tive que explicar, obviamente, a gente tem que falar sobre, né, você pode retirar a qualquer momento a sua entrevista, você pode desistir, né, posteriormente, daqui a um ano, se quiser, tudo mais. E aí ela falou algo polêmico no campo do cosplay e ela me mandou mensagem no dia seguinte, assim, tem como você retirar só essa parte? Eu falei, não, beleza. Era uma parte muito importante do meu trabalho, mas, né, a gente tem que reduzir a nossa vaidade como pesquisador, e na hora da transcrição fui lá, cortei a parte que ela estava falando. Então a gente tem que dar essa possibilidade, e a pessoa tem que entender isso. No termo de consentimento do livro de vocês, tem que estar muito bem, né, colocado ali. Bom, então, como eu falei, aqui o CEP, tudo isso está no site, tá? Quem não olhou ainda no site da UFPR, está aqui o site, tá? Só apertar no hiperlink aí. E aí lá no site você vai ter isso aqui, né? Orientações do modelo de documentos para a submissão de protocolo de pesquisa. Esse é um checklist. Como eu falei, gente, é algo assim, é muito sistemático, é algo que não era para ser uma jornada, foi uma jornada para mim, mas porque eu não me atentei para isso, gente. Isso aqui é básico, tá? Vão lá no site, tirem uma manhã para ver isso. Em 2 horas vocês vão ver todas as orientações, checklist, documento obrigatório, vocês vão ver o tutorial, tá? Isso aqui é importante. Quem for submeter no comitê de ética
de humanas tem que cadastrar o comitê de humanas na plataforma Brasil. Tá? E aí é uma burocracia muito grande que eu não tenho nem como explicar aqui, mas tem um tutorial falando sobre isso. Né? Mesmo se eu soubesse falar exatamente como, eu não falaria, porque tem um tutorial para falar sobre isso. E é só clicar nisso aqui, nesse segundo link, você vai direto para o tutorial. E aí quando você for submeter seu projeto, você vai escolher lá o CEP de humanos. Porque antigamente, como eu falei, a gente ia para a saúde. Só que, mesmo se vocês estiverem muito agoniados, não estou conseguindo cadastrar, não está dando certo, vou mandar para o de saúde. Não façam isso. Foi o que eu fiz. Não façam isso. Não façam isso. E aí eu falei justamente dessa jornada, né, coloquei como sensacionalista, e o Carlos que sugeriu esse nome, na verdade, né, coloca a gente lá como Odisseia, sei lá. Eu enviei para... Né, eu foquei em algumas outras coisas, né, no início do ano, falei, não, tá, agora vai. Dia 30 de março, eu enviei para o Comitê de Saúde. Dia 31, voltou. Só que a grande, né, grande merda, né, ele vai depois editar isso aí, foi que, e quero que vocês se atentem para isso. Eu acho que, eu estou especulando, né, a gente como pesquisador assistente, a gente não recebe todas as atualizações. Então a gente tem que ficar meio paranoico vendo as atualizações o tempo todo. Tá? Atualizações grandes, como se o projeto foi aceito para a relatoria, né, a gente recebe, obviamente. Mas recusas de documentação, não. Foi o que aconteceu. Então, dia 30 eu mandei, dia 31 foi recusado uma documentação. Né? Na verdade, não foi recusada a documentação, foi posteriormente. Vou falar também. Só foi indicado para mandar para o CEP de humanas no dia seguinte. Né? Que vamos lá, de uma forma burocrática, acaba sendo como uma recusa de documentação. Então essa indicação para mandar para outro CEP não apareceu a atualização no meu e-mail, eu só fui ver isso tipo 20 dias depois, quando eu falei, pô, tá estranho, não recebi nada, né? Assim, nem e-mail falando e tal. Então, é isso. Daí eu mandei, né, não mandei no modelo, né, e aí a gente fala até de uma coisa muito pessoal que... Só uma pergunta, qual que é a tua pesquisa? O que você estava enviando para pesquisa com cosplay, vivência de cosplay em Curitiba. Então, era algo que era da área de humanas. Para humanas? Na verdade, assim, nós da psicologia, independente do que a gente for pesquisar, a gente tem que enviar, independente não, assim, né, o nosso curso está vinculado ao CEP de humanas. Então, se não for algo muito, sei lá, de saúde, uma intervenção física, que é difícil a gente fazer isso na nossa área, né? Aí manda para o de saúde, mas provavelmente, e vão te direcionar para de humanas, porque a gente está vinculado a de humanas. Mas na dúvida, liga para lá. Porque, como eu te falei, fica tudo muito nebuloso, né? Uma autoetnografia, tem que mandar ou não mandar? Né? Eu não mandaria, mas ficaria essa coisa nebulosa no projeto, né? Aí liga para lá e resolve isso. Então, assim, via de regra, estamos vinculados ao CEP de humanos. Via de regra. Né? Se você fala assim, cara, não, eu vou coletar sangue da galera para analisar isso, aí eu balançaria um pouco, mas mesmo assim eu ligaria para lá, e se não ligasse, eu mandaria de humanos do mesmo jeito. Porque, cara, isso realmente é uma odisseia, isso. E aí tem esse problema, se você manda para o de saúde, com o nome do projeto, o Carlos falou, para tirar, toda uma burocracia que tem que passar pelo colegiado, então você bota aí um mês para tirar esse projeto. O que eu fiz? Cadastrei com o mesmo nome, com um ponto no final. Então, né, sei lá, parece coisa do The Office, assim, né, meio caricato, né? Mas foi exatamente isso. A gente cadastrou o mesmo projeto com um ponto no final e foi para o CEP de humanos. E essa é uma questão que não é do CEP, é uma questão que é da plataforma Brasil. Tá? Então a gente tem que pensar que a gente está lidando com o CEP, colegiado, pessoas, a gente está lidando com uma plataforma sistematizada que é a plataforma Brasil. A plataforma Brasil tem dessas coisas de não aceitar o mesmo nome, tá? Então, né, a gente tem sempre que lidar com essas coisas, que é a plataforma com suas, né, toda hora atualizando,
aí você perde dados, então tem que salvar, volta, enfim. Então tem que né, se atentar para isso também. E como eu estava falando, algumas coisas não aparecem para a gente. Então, se vocês vão mandar uma coisa, mandei, tá tudo certinho, eu acho que tá certo. Cara, fica verificando, né? Porque às vezes quando não é aceito para relatoria ainda, quando não está aceito para relatoria e alguma documentação não está ok, eles recusam, né, para você ajustar uma documentação. Só que essa recusa não aparece como atualização no seu e-mail, porque não foi aceito para relatoria ainda. E como você não é pesquisador principal, pesquisador responsável, no caso, até esqueci de falar isso, quando a gente vai submeter, o pesquisador responsável é o Carlos, é o orientador. Nós entramos como pesquisador assistente. O pesquisador assistente, né, até onde eu entendi, não recebe essa atualização enquanto não é aceita a relatoria. Depois que é aceito para a relatoria, beleza, já teve toda a documentação ok, vai o relator pegar seu trabalho e avaliar, aí você começa a receber as atualizações. Bom, não vou também me estender muito para não pegar. Isso aqui já eu vou mandar para vocês, por caso ele vai enviar para vocês. Só queria mostrar uma coisinha aqui que eu acho importante, Carlos, tá? Não vou demorar muito. Vou contar histórias, gente, porque sempre é uma jornada, viu? Tem processo que a gente tem a Renata, ela praticamente terminou o mestrado, aí depois que o projeto foi aprovado. Entende? Então, quanto mais cedo encaminhar, melhor, para evitar problema. Sim. Entende? A gente está com... a gente está com uma... Ainda que o de humanas é melhor que o de saúde, né? Tá, Tá, esse aqui é o seguinte. Cadê? Eu estou vendo que a tecnologia já está mais simples, né? Não adianta querer usar aquele ali, usa esse aqui que é melhor. Carlos, papo tá chamando. Oi? Mas não tinha sido essa tecnologia que caiu semana passada? Mas não foi essa tecnologia que caiu semana passada? Não, é a TV. Mas aquela... Mas arrumaram. Tá. Essa também. Essa foi. Que caiu. Arrumaram rapidinho. Ainda bem que não teve problema maior. Gente, eu só tô pegando um negócio que eu coloquei errado, mas eu vou ler para vocês o TCLL, como eu coloquei, eu vou ler exatamente como foi para que vocês Então, gente, na realidade eu pedi para ele, para o Nobcílio falar, porque sempre é bom a gente insistir e para vocês perceberem que tem todo um protocolo. Se vocês forem trabalhar em universidade privada e for fazer pesquisa e ser, é a mesma coisa, vai ter que entrar no comitê, é lento, é pedacinho por pedacinho, é um troço meio chato, vai ter que fazer, mas não tem como fugir, tá certo? Quanto mais cedo, por isso que muitas vezes a primeira etapa é definir bem o objeto e descrever bem a metodologia, apesar que em psicologia analítica a metodologia sempre é deixada um pouco de lado. Tá? Não precisa aprofundar teoricamente nesse processo, que nem ele está falando, é descrição do que vai saber. Até porque a pessoa que está lendo ali, ela não domina não domina todas as teorias, mas ela sabe, por exemplo, se tem lá, por exemplo, um livro do Olavo de Carvalho ou não. Entendeu? Se vocês estão pensando, por exemplo, tem o universo pleiadiano, entende? Daí, ou seja, só se está mais ou menos coerente. Tá certo? Eu peguei aqui meu TCLL, acabei colocando errado aqui, mas eu vou ler para vocês como é que está nessa parte de providências e cautelas, tá? Isso aqui está dentro do modelo que eles pedem exatamente dessa forma, tá? Que está em negrito aqui, é como eles pedem e tudo mais. Está no modelo, que está no site, vou ler para vocês também. E aí nessa parte de desconfortos e riscos, quais são as providências e cautelas, né? Isso aqui estava no primeiro modelo. E aí o que está de azul foi o que eles pediram para mudar.
E aí eu tinha colocado no anterior, acabei colocando errado, mas eu vou ler para vocês. Nessa pesquisa, você pode entrar em contato com os pesquisadores que será realizado o seu encaminhamento para o CPA, Centro de Psicologia Aplicada. Estava assim, tá? É isso. Caso aconteça uma coisa, caso você venha sentir algum tipo de desconforto, blá, 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 você pode entrar em contato com os pesquisadores que será realizado o seu encaminhamento para o Centro de Psicologia Aplicada. Estava dessa forma. E aí o que aconteceu, né? E eu estou trazendo isso somente para que vocês possam pensar como um avaliador. Basicamente, eles reclamavam que eles precisavam da autorização do CPA para fazer isso e como ia ser feito. Já tinha autorização do CPA. Isso é uma coisa importante. Já existia autorização do CPA, né? Então eu não falei que eu iria atender. Mas eles colocaram aqui conclusões ou pendências, né? Descrever com maiores detalhes os meios de prevenção, mitigação e controle de eventuais riscos, tendo em vista o risco do entrevistado sentir-se constrangido diante de perguntas colocadas pelo pesquisador e, nesse caso, não ter interesse em receber atendimento da própria pessoa que ocasionou o desconforto. Né? Então, assim, vê-se que tem um erro, né? Só que, assim, como é que eu vou argumentar? Não, tá errado aí, muda e tal. Né? Porque tem que passar pelo colegiado de novo. Né? Inclusive, eu liguei para a Fabiane e falei, eu acho que tem algum erro, porque eu não coloquei. Ela leu e falou, depois de ter isso. Ela leu e falou, talvez não, né? Talvez realmente não tenha, mas escreva de um jeito que dê a entender que você não vai atender e que outras pessoas irão atender. Né? Entendeu? Então, assim, como é que ficou? Colocar atendimento do próprio pesquisador ou de profissional, ter estagiário deslocado para tanto. Ponto. E eu coloquei assim, ficou dessa forma, então, corrigido, né? Caso tenha sentido algum desconforto, você poderá proceder das seguintes formas, né? Bem didático. 1. Entrar em contato com os pesquisadores para a realização do encaminhamento. Já estava isso. E aí coloquei um pouquinho mais descritivo. Destacando que os pesquisadores não irão atender o participante. Desde o início eu não ia atender. Não queria atender o participante, exceto se ele se expressar que é sua livre e espontânea vontade. Se o cara falar, quero ser atendido, eu não consigo. Fora isso. 2. O próprio participante pode entrar em contato com o CPA através de e-mail, telefone ou ainda presencialmente no seguinte endereço, né? Eu vou chegar aqui. Então, assim, coloquei isso para que vocês também possam pensar como avaliadores, né? Essa escrita eu acho que não está muito bem. Gente, escreve mais, bota mais descritivamente possível, bota de uma forma detalhista. Mas eu acho que está enfadonho. Não interessa. Se tiver enfadonho, vai falar, está enfadonho. Até então, né? A pessoa pode interpretar do jeito que ela quiser. Né? Isso para a gente é claro. Isso quando a gente está internamente na universidade. Então teve uma mestranda, ela foi fazer fora numa instituição. Tá, tudo bem, ela conhecia a diretoria, ela trabalhou nela, tranquilo, foi ótimo. Aí mudou o governo, mudou a diretoria, mudou. Recomeça tudo de novo, não aceitou, entendeu? Então, se vocês fizeram com a instituição X tudo bonitinho, não significa que vocês vão ter que obrigatoriamente fazer com a instituição X, mas você tem que ter toda a documentação, porque você faz depois com outra instituição, com a instituição Y, porque mudou a instituição X, mas aí você justifica por que você saiu da X para Y. Mas na primeira passada tem que estar tudo certinho, entendeu? E aí que o detalhe, se você começa esse ano com X, e demora demais, muda a diretoria, muda o gerente, muda, sabe, ou serviço público, ou mesmo em escola particular, muda a coordenação, aí, sabe, o Brasil não tem uma tradição constante, tá? A coisa é bem, então você tem que fazer a coisa mais séria possível, mais arredondinho, foi. Aí depois você ajusta, a metodologia precisa estar 100%, não, mas ela tem que estar um pouco aberta, porque, por exemplo, vocês estão na dúvida se vão fazer grupo focal ou entrevista. Coloca os dois, tá certo? Se for fazer só a entrevista, depois se justifica, né? Então, é isso, assim, gente. Entendeu, gente? Só que é chato, né? É chato, mas é um trabalho que vocês vão ter que fazer de uma forma bem, realmente, sistemática, detalhista, detalhada. Tá enfadonho, tá, né? Colocar ali, vou fazer isso. Bota, na dúvida coloca, tá? E leiam direitinho,
E, gente, é isso. Eu acho que não tem muito o que falar sobre. É ler o site, tá tudo lá. Qualquer dúvida, liga pra lá, é super tranquila. Então, é isso, gente. A gente está com tendências. O que aconteceu? A gente tem mais a tendência da pesquisa no Brasil, principalmente de psicologia analítica, é ser muito mais teórica do que ser empírica, né? Só que o modelo de pesquisa no mundo todo, mesmo da psicologia, está sendo cada vez mais por evidência, tem que ser de evidência quantitativa e hermenêutica, ou seja, até um deslocamento de pesquisas para pesquisa empírica, tá certo? E a gente está diminuindo um pouco a pesquisa teórica. Aconteceu que com a Covid, obviamente, teve uma série de problemas, a gente acabou caindo mais na teórica. Então a gente está com um desbalanceamento. Então a tendência é aumentar agora mais para frente a pesquisa empírica e diminuir um pouco a teórica, tá? Até por questões de publicação e tudo. Mas o importante é por isso que eu vou pegar agora a análise temática, tá certo? Por quê? Como que a gente pode fazer uma coisa bem explicitada em termos de metodologia, né? Porque eles não vão querer saber do arquétipo, da mitologia, sabe? Eles vão querer saber uma coisa bem estruturadinha. É por isso que eu passei para vocês alguns exemplos. Eu vou começar aqui. Deixa eu só encerrar esse aqui.